Vamos declarar quando Ele vem neste lugar. Vamos chamar pela presença dEle. Vamos dizer: Espírito Santo de Deus, você é bem-vindo em nosso meio. Vamos declarar: Espírito Santo de Deus, vem fazer morada, vem habitar, vem me encher da tua graça, até que o meu vaso possa transbordar. Amém?
está ao seu lado. Segure e fala assim para ela: ei, Jesus está dizendo que hoje Ele te envia um amigo sirineu. Ele diz assim: hoje Ele está te dando a munição nova dos céus, para você vencer a adversidade da tua vida. Ele diz: você não vai parar. É o momento de você avançar, é o momento de você romper. E é por isso que nós vamos declarar que digno é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Sacrifício de
continuar pedindo para que o Senhor enche até transbordar, que Ele venha nos encher da tua graça, da tua unção, do teu poder nessa noite, amém? Proveis o fogo e eu o sacrifício sou. Tu proveis o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus.
Louvado seja Deus. Nós iremos continuar adorando o Senhor. Agora nos dízimos e ofertas. Você vai continuar adorando o Senhor nesse momento. Você que nos visita pela primeira vez, não se sinta constrangido com esta palavra. Não se sinta constrangido. Também Deus quer te encher também da sua vida financeira, da sua área financeira. O Senhor quer transbordar, sabe, o teu coração, quer transbordar a sua alma, o seu espírito, mas o Senhor também quer transbordar em todas as áreas da sua vida. Amém? Lembra que foi ministrado aqui, quando carregamos a presença de Deus, quando nós transbordamos de Deus, todas as outras áreas vai transbordar, vai nos acompanhar, as bênçãos do Senhor vão nos acompanhar. Amém? Glória a Deus. Projeto para mim, Lucas capítulo 7, no versículo 38. Lucas capítulo 7, Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 38. E diz o seguinte: dai e ser-vos dado. 6, 38. Louvado seja Deus, obrigado. Dai e ser-vos dado, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O Senhor quer transbordar na nossa área financeira. O Senhor quer transbordar no seu trabalho. O Senhor quer transbordar na sua vida profissional. O Senhor quer transbordar em todas as áreas da sua vida. Então, da mesma medida que nós damos ao Senhor, Ele não está falando de números, Ele não está falando de valor, Ele está falando de um coração que dá de uma forma grata, de uma forma generosa. Da mesma forma que você está entregando ao Senhor aquilo que pertence a Ele, de uma forma, sabe, grata mesmo, Ele vai retornar para você. Não adianta você trazer aqui 1 milhão. Quem quer trazer 1 milhão, dizimar 1 milhão aqui? Levanta a mão. Eu quero, em nome de Jesus. Mas se o meu coração não estiver correto, não adianta. Da mesma maneira, sabe, que eu faço para Deus, é a mesma maneira que eu recebo de volta essa lei da semeadura. Então o Senhor tem um coração grato. Então que você possa preparar a tua oferta agora. O QR Code está ali. Nós temos nossos líderes com envelope, os obreiros aí à disposição de você. Temos a maquininha, temos Pix. Amém? Você levanta a sua mão que o obreiro vai ter você e vai levar um envelope para você. Prepara o seu dízimo, sabe? E que ele seja, sabe, com todo o seu amor, sabe, com vontade, com desejo, com carinho, com a maneira certa, sem barganha com Deus. O Senhor quer transbordar a sua vida. Você que já preparou o teu dízimo, pode me trazer aqui já à frente, pode me trazer aqui. Eu vou estar abençoando a tua vida em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que seja uma medida recalcada, transbordante, vai retornar para os teus filhos, vai para os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. O Senhor vai manifestar o teu poder, a tua graça, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida dela. Transborda o teu filho, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que se receba, Deus, Pai, uma forma transbordante, uma medida transbordante, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua filha, Pai, em nome de Jesus. Que essa semente seja, Deus, Pai, para a faculdade dela. Que essa semente, Deus, Pai, seja para conduzir os caminhos dela, Pai. Quero profetizar que ela não vai sentir necessidade e falta, Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe o teu ministério, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o Senhor grandiosamente. Favor de Deus, a graça de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor venha agir na tua saúde, em nome de Jesus. Que o Senhor venha tomar conta do teu sono, em nome de Jesus. Que o Senhor prospere o teu ministério pastoração, em nome de Jesus. O favor de Deus, a graça de Deus. Amém, Senhor. Obrigado pelo dia de oferta. Obrigado, Senhor, pela medida sacudida, recalcada e transbordante, ó Pai. Que o povo do Senhor tem entregado na tua casa. Retorna para eles, ó Pai. Ó Deus, na mesma medida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. As crianças já podem vir aqui à frente, já em nome de Jesus. Queremos já orar pelas crianças e já abençoar as crianças. Pode vir, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe as crianças. Obrigado, pastor Valdir, por estar ungindo as crianças. Lara, Deus abençoe. Lice, para mim vai ser sempre Lice. Deus nos abençoe em nome de Jesus, favor de Deus. Lívia, estou com saudade de você. Cadê a minha secretária? Deus nos abençoe em nome de Jesus, favor de Deus. Olha, você estava muito espetacular ontem, viu, Olha? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas, Senhor Jesus, para essas crianças. Eles vão orar ao Senhor em nome de Jesus. Amado Deus. Glória a Deus, diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Quem está pronto para receber uma grande bênção nessa noite? Oh, meu Deus.
Eu não quero ficar aqui mais do que 5 minutos, mas eu tenho 3 coisas para fazer em 5 minutos. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por todos os irmãos que trabalharam demais para esse encontro. Que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Domingo que vem nós vamos orar especialmente por você. Segundo, eu quero que nós levantamos as nossas mãos e vamos declarar milagre na vida do pai do Daniel. Nós já vimos milagre na vida do pai da Valéria e na vida do irmão da Valéria. Então levanta a sua mão. Nós queremos ver milagre na vida do pai do Daniel, em nome de Jesus. Eu declaro que todos os membros desta igreja não vai terminar esse ano com tristeza, não vai terminar esse ano com perda, em nome de Jesus. Abençoamos o pai do Daniel, o pai da Valéria, o irmão da Valéria. Nós te louvamos. Obrigado pela vida de Alexandre, ele está curado, a vitória chegou. Muito obrigado pela vida do Theo, que o Senhor colocou a mão sobre ele. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Terceiro, eu tenho uns amigos aqui de muito tempo. Muito tempo. Os pastores que eu conheci logo que eu nasci. Graças a Deus. Pastor Brito, fica em pé, e sua esposa. Vamos receber eles em nome de Jesus. Deus abençoe muito você. Deus, ele falou que ele me deu dor de cabeça, mas eu não lembrei. Graças a Deus. Deus abençoe. O pastor Zé, Pedro e Anete. Fica em pé. Fica em pé. Deus abençoe vocês. Nós abençoamos a sua vida em nome de Jesus. Olha, o Zé não sabia que ele fez um milagre 3 semanas atrás. Mas depois eu vou contar para vocês o milagre que você fez. Que Deus multiplicou. E aqui tem. Quantos vocês lembram do pastor Alexandre que eu falei? A mãe dela está aqui. Pode ficar em pé, por favor. Que Deus abençoe muito, muito a sua vida. Olha, ela não parece namorada do filho. Se você sabe quantos anos que essa mulher tem, você vai ficar chocada. Entendeu? Eu achava que ela tem 32. Mas falaram, não, eu não tenho 32. Aí ela falou, mas eu não vou falar para você. Que bom. Os nossos amigos de Tiago e seu Céu. Vamos ficar em pé. Vamos celebrar esta vida rapidinho. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Querido, tem irmão que vem de longe. Edmilson, fica em pé, por favor. Deus abençoe muito você, Edmilson. Pode sentar. Pode sentar. Eu tenho uma filha aqui hoje, que rapidamente vou apresentar ela, porque ela vai fazer maravilha nesse lugar. Amém. É uma filha que eu tenho. Eu tenho muitas filhas, mas esta filha é especial. Heloísa, fica em pé, Heloísa. Vamos receber Heloísa em nome de Jesus. Deus abençoe você em nome de Jesus. Querido, o último que eu quero fazer rapidamente, porque eu quero passar a palavra para ele. Nós queremos apresentar uma família para ser parte dessa igreja, que são parte dessa igreja, mas nós queremos apresentar para vocês Marcos, Leonice e Aya. Por favor, vem aqui. O Marcos é um homem inteligente demais. Com óculos e ele é lindo. Amém, irmão? Ele é muito calma, muito sobrenatural ele. Por favor, toda a igreja, eu quero apresentar esta família a vocês. Toda a igreja, estende sua mão sobre ela. Sobre ele, por favor. Comece a declarar a paz na sua casa, alegria na sua casa, abundância na sua casa, a vitória na sua casa. Nós recebemos você como parte desta igreja, que a paz do Senhor reina na sua vida, em nome de Jesus. Nós recebemos você em nome do Pai,
em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. 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 Por favor, depois dá um abraço nele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, Deus nos abençoou muito ontem à noite, com a presença do Bispo Joshua. Muito, muito bom. Ontem à noite, antes de ontem à noite, foi muito bom. E eu tenho certeza que hoje vai ser dobrado. Você não entendeu? Hoje vai ser dobrado. Amém. Então, para não perder muito tempo, quero apresentar o Bispo Joshua. Depois que ele terminar a palavra, eu vou falar com você. Esse homem, ele é pastor, ele tem uma igreja grande na Nigéria, ele é empresário, ele tem empresas, não é uma. Algumas pessoas que nós convidamos aqui, nós mandamos a passagem, nós não pagamos, ele paga a passagem dele, ele vem aqui para abençoar a gente. Depois a palavra, eu quero que você também prepara, que ele sabe que nós também sabemos dar. Então, nós queremos levantar uma coisa para ele. Fala, não, você pagou a sua passagem, mas nós queremos também abençoar a sua vida. Amém, irmão? Então, mas depois a palavra. Então eu quero receber ele e eu quero agradecer a vida da Renata, a boca dele. Sem Renata, a boca dele não funciona aqui. Mas graças a Deus, com a boca dele, vamos receber os dois em nome de Jesus. Vamos receber Bispo Joshua, por favor. Ele fica aqui para mim não esquecer. Querido, nós tínhamos o nosso website antes, mas nós cancelamos por causa da mudança de algumas coisas. E nós lançamos outro, nós vamos lançar hoje outro site, outro site, obrigado, viu? Outro site que nós temos agora. Então, por favor, coloca para mim www.igrejachamar.com. Tá certo? De novo? www.igrejachamar.com. De novo. www.igrejachamar.com. Então vai lá, logo que você sair da igreja, vai lá, não sair da igreja, não. Quando você chegar em casa, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Vamos receber ele mais uma vez. Hallelujah. Aleluia. Shall we pray? Vamos orar. Precious Father, we say thank you. Precioso Pai, nós te agradecemos. Your love for us is so great. O seu amor por nós é We maravilhoso. thank you for what you did at the beginning of this great conference. Eu te agradeço, nós te agradecemos por I will tudo que o thank you Senhor for tem what you're going feito. to do right now. Te agradeço por tudo que o Senhor vai We fazer agora. promise that all glory shall be yours, Toda a glória é tua, Pai. and the blessing shall remain ours. E a bênção é nossa. Thank you for your servant, Obrigada, Pai. the general overseer of this assignment. Obrigada por Let ter your strength cumprido rest isso. more and more on their lives in Jesus' name. Que as nossas vidas estejam cada vez mais em Ti, Thank em you, nome Father. de Jesus. Obrigado, Pai. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amen. Amen. Amém. Don't worry. When next I come, I will speak Portuguese very well. Não se preocupe, da próxima vez que eu vier, eu já vou falar português muito bem. When I return back to Nigeria, I will go back to school E to quando eu go and vou- learn Portuguese. Quando eu voltar para a Nigéria, eu vou voltar para a escola só para aprender português. Sincerely, I love the language. Eu amei a língua de vocês. Very good. Muito boa. Amém. And my
My senior brother speaks very well. E o bispo fala muito bem. Thank you, sir. Only thank you. Muito obrigada. The Lord bless us today in Jesus' name. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Tonight, Essa noite, God will cleanse our life from every error that has been coming up with us from the blood. hoje o Senhor vai limpar a nossa vida de todos os erros, de todos os problemas que têm surgido. Every life shall be made straightened. Toda vida deverá ser tratada, endireitada. Whatever error Qualquer erro that has punctured your life, or error that has set in a certain time, that has wobbled your way and given the wrong pattern against you, shall be corrected today in Jesus' name. todo erro que pode ter te tirado do caminho do Senhor hoje, a sua vida vai ser endireitada em nome de Jesus. Tonight is a serious night. Hoje é uma noite séria. I will not preach too long, Eu não vou pregar por muito tempo, but we'll pray very long. mas nós vamos orar por muito tempo. Get ready. Se prepare. Colossians chapter 2 Colossenses capítulo 2, and verse 14. verso 14. Let me read from here. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and he took it out of the way, nailed it to his cross. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz. There are certain things against us today that we're written that is not supposed to be written concerning you. Existem algumas coisas sobre a nossa vida que elas têm nos atrapalhado, mas elas não deveriam estar na nossa vida. There is something that is an input on you that's supposed not to be there. Algumas coisas foram colocadas sobre nós, sobre vocês, e elas não deveriam estar lá. There is certain error that our great grandfather has committed, error our great grandmother has committed, and the enemy bloated it in our home days. Algum erro que os nossos bisavós cometeram que eles ainda têm algum efeito sobre a nossa vida. There's a wrong steps some would have taken in your lineage, in your extended family, and that wrong steps is now become a very wide negative steps against you today. Alguns passos errados que alguém na sua linhagem cometeu e que isso se tornou um grande caminho na sua vida. That is why we must be careful how we live our life. E por isso nós temos que ser muito cuidadosos com a forma como nós vivemos a nossa vida. If a father is a smoker of cigarettes now, Se um pai fuma em segredo agora, your children, grandchildren will not smoke cigarettes. They will smoke weed. os filhos, se o pai fuma, fuma cigarro. O filho pode não fumar somente cigarro, fuma outra coisa. se o pai fuma cigarro, os filhos e os netos, eles podem acabar, eles não vão ficar só no cigarro. Eles podem fumar coisas muito piores. If you are an adulterer Se você é um adúltero agora, and you are sleeping with another strange woman, just one woman, e você pode ter dormido com uma mulher estranha, apenas your uma, own son will not sleep with one woman, he will sleep with many women. o seu filho não vai dormir só com uma mulher, ele vai dormir com muitas. The devil is looking for your error to magnify it in the future. O inimigo está procurando pelo seu erro para ele amplificar no futuro. The devil is capitalizing on your mistake today to expand it against you and your lineage in the future to come. O inimigo ele está capitalizando os seus erros agora para ele expandir sobre a sua linhagem no futuro. That was the error, that was the contrary handwriting that Jesus Christ came and he blotted it out of our way. E esse foi o grande erro que quando Jesus veio, ele tirou do nosso caminho. And in the same way, E da mesma forma, there are certain lifestyle that you are living now, que é algum estilo de vida que você pode estar vivendo agora, either positive or negative. seja positivo ou negativo. Or let me talk about negative first. Mas vamos falar do negativo primeiro. That the negative lifestyle that you are living now O estilo de vida negativo que você will está not vivendo agora, end with you. ele não vai terminar com você. It will be magnified in the future of your generation. Ele será amplificado no
vantagem to do disso, such assignment. para fazer esse tipo de coisa. The essence of the overflow of His presence is to deal with all those evils. O transbordar do Senhor, Ele trata todos esses males. Tonight, Então we essa are going noite, to bring back our life in the real order. então hoje, nessa noite, nós vamos trazer de volta para a nossa vida a ordem de verdade. We are going to pattern our life the way God had patterned our life to be. Nós vamos estabelecer sobre a nossa vida um padrão que Jesus estabeleceu sobre nós. So, Deus tonight, estabeleceu. Então essa noite, We are breaking all evil patterns nós vamos quebrar todos os padrões malignos by the overflow of the presence of God. através do transbordar da presença de Deus. So get ready. Então se preparem. God will strengthen your life in accordance to His purpose and plan for you. Se preparem porque o Senhor vai endireitar a sua vida de acordo com o propósito dele para você. God is the creator of heaven and earth. God is the creator of heaven and earth. O Senhor é o Criador de todas as coisas na terra. We were told in the scripture and that we confirm the reality that all that He created is good. E nós vemos pela Escritura que tudo que Ele criou é bom. God has never created anybody wrongly or badly. O Senhor não criou ninguém de forma errada ou de forma ruim. If anything goes badly or wrongly, it's as a sort of a loophole that the devil took advantage of it years back. Se algo foi feito, se existe algo de errado, algo ruim, isso é por causa de uma brecha que pode ter vindo de muito tempo So atrás. tonight, the devil will be kicked out of our lives, Mas nessa noite o inimigo será lançado fora das nossas vidas. and the wrongs shall be rewritten, E os caminhos errados, eles serão and endireitados. all things shall fall in line. E todas as coisas serão In alinhadas. the name of Jesus. Em nome de Jesus. Sometimes God took Moses to the mountain top, Então, Moisés foi levado até o topo do Monte Sinai. and that happens in Exodus chapter 25 and verse 9. Êxodo Exodus 25. 20. Exodus Êxodo capítulo 25. 25. Exodus chapter 25. God took him to the mountain top, and right there on the mountain, the Lord began to show him patterns of the tabernacle and the altar that Moses needs to build. No topo do monte, o Senhor mostrou para Moisés como seria o tabernáculo e como seria o templo que ele iria construir. If God can be so meticulous, particular about constructing an altar, and He took Moses to the mountain top to show him how He wanted the tabernacle to be built. If God is so particular about that, imagine He's so particular about our life, the way it ought to be. Se o Senhor foi tão meticuloso sobre uma construção, sobre a forma como o tabernáculo deveria ser construído, imagine sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Exodus 25. Let's read it together, please. Open your Bible. Exodus Êxodo capítulo 25. chapter 25. Chapter 25. Verse 9. Versículo 9. Êxodo 25, versículo 9. Let's start from verse 8. And let them make me a sanctuary, that I may dwell among them. God desires a sanctuary because we want to dwell in the midst of the people. Now, verse 9. Okay. Versículo 8. Depois farão um santuário para mim e habitarei no meio deles. O Senhor deseja habitar no nosso meio. And in verse 9, look at this. And God said to Moses, according to all that I showed thee, after the pattern of the tabernacle and the pattern of all the instruments, therefore, even so shall you make it all. Façam tudo como eu mostrar a você, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. God is the God of perfection. Deus é o Deus da perfeição. God is the God of order. Deus é um Deus de ordem. God ensures that everything about Him, everything within Him are perfect and good. O Senhor se certifica de que tudo nele, tudo que vem Just dele é to bom. build a house
Só para construir uma casa. God wanted it to be very perfect and good. O Senhor, só para construir uma casa, o Senhor queria que fosse muito He perfeito. took Moses to the top E ele levou Moisés ao and he topo showed do him, monte. look at this. E ele mostrou, So olha isso. go back on earth and build as I've shown you. Então volte lá para baixo e construa conforme eu te mostrei. So if God is so concerned Então se Deus está tão preocupado about building a house, sobre a construção and de he uma desires casa, such a house to be built to taste and to be built accordingly. e se ele deseja que essa casa seja construída de uma forma tão Now, específica, imagine a life. então imagine Imagine you and I imagine eu e você, that we are created in His own image. que nós fomos criados de That acordo we com a are imagem created dele, in His own que likeness. nós fomos criados à He semelhança wants dele. everything about you and I to be very, very perfect. E ele deseja que nós sejamos muito He perfeitos. desires that your life and my life is built according to His purpose and His counsel. E ele deseja que a nossa vida seja construída de acordo com o seu propósito. He wants your growing to be good and solid and right. Ele deseja que o seu crescimento He seja wants bom, your education sólido life e to be certo. good and correct. E tudo na sua vida seja He correto. desires your marriage life to be excellent. Ele deseja que o seu casamento seja He excelente. desires your body to be in good health. Ele deseja que o seu corpo esteja em boa He saúde. desires your children to grow up very well. Ele deseja que os seus filhos cresçam muito bem. That is the plan of God. E esse é o plano de Deus. But how come Mas então, we are having wrong things, error here and there? como nós temos erros aqui e ali? Because there was a wrong pattern. Porque teve um padrão errado. At certain time, somebody around us, somebody within us, somebody in our blood lineage does not get it well and they did something contrary. Em algum momento da nossa linhagem, alguém fez alguma coisa errada. Because of our time, Por causa do let me nosso take us to few cases in the scripture. Eu quero mostrar alguns textos na escritura para vocês. Abraham, let me start with Abraham. Vamos começar com Abraão. Abraham advanced in age, fine. Abraão chegou numa idade Abraham avançada. had the promises of God, which he knew about quite alright. Ele viveu as promessas de Deus, que ele conhecia muito bem. God said to him, I'll give you a child, Deus disse a ele: Eu vou te dar um filho, and that will be a covenant child, e será um filho da nossa aliança, Isaac. Isaac. And they kept believing God. E ele seguiu crendo em Deus. Abraham and his wife were advancing in age, Abraão e a sua esposa eles estavam avançando em and idade. there came a temptation E aí veio uma tentação. that we are going older, E eles disseram: Nós and estamos God promised envelhecendo. He will give us a child. E Deus nos prometeu que nos daria um filho. Now we are advancing far in Mas age. nós estamos ficando cada vez mais velhos. Are we sure this will happen? Tem certeza que isso vai acontecer? Why not create alternative? Por que não dar um jeitinho, criar uma Why alternativa? not do something else as you are waiting for God? Maybe He might even forgotten, or maybe He will not do it again. Talvez Deus tenha se esquecido, talvez Deus não vá fazer dessa Each forma, porque a gente time- não faz algo. Each time we brought in our reasoning and our own idea in contrast to God's agenda for our life, we are creating another pattern. Toda vez que nós trazemos sobre a nossa vida uma ideia que não foi a que Deus trouxe, nós estamos criando um So caminho errado. Abraham and Sarah decided to, okay, well, there's no problem. If you don't mind, Abraham, sleep with my servants. Então Abraão e Sara principalmente disse: Abraão, se você não se importa, durma com a Which minha... was contrary to God's purpose. que era contrário ao propósito de Deus. Abraham ought not to sleep with with Sarah's servant, which is Agar. Abraão não deveria ter dormido com a serva de Sara, But que era... Abraham made a mistake. Mas Abraão cometeu esse erro. Yielded to the voice of Sarah. Ele ouviu a voz de Sara He slept with Agar. e ele dormiu com Agar. And that changed the pattern of God. E isso mudou o padrão de Deus. And what happened? E aí o que aconteceu? Agar gave birth to Ismael. Agar deu a luz a Ismael. Ismael now became the firstborn of Abraham. E Ismael se tornou o primogênito de Abraão. And when God began to dialogue with Abraham, and Abraham talking with God, Abraham said, now that I'm advanced in age, and you promised me this and this and this,
why not fulfilling that promise in the life of Ismael? E então, Abraão e Deus estavam conversando e Abraão falou, mas você me prometeu todas essas coisas, por que elas não podem se cumprir através And da God vida de said to Ismael? Abraham, Ismael is not my plan for you. It's Yeah. your whole plan. E Deus disse a Abraão, Ismael não é meu plano para você, esse é o seu plano. And that plan that Abraham brought into his life E esse plano que Abraão trouxe para a própria vida has changed the pattern of God for his life. mudou o padrão de Deus para a vida dele. Not only for his own life alone, Não só para a vida dele, that wrong pattern that Abraham eventually brought up affected his lineage. mas esse padrão que Abraão criou afetou toda a sua linhagem. So what happened? E aí o que aconteceu? Ismael grew up. Ismael cresceu. He became like 13 years of age E quando ele tinha 13 anos de when idade, when Isaac was born. quando ele tinha 13 anos de So idade, Isaac eventually, nasceu. the promise of God came to pass. Então a promessa do Senhor se cumpriu. Sarah eventually gave birth to Abraham, Sara engravidou de Isaac gave birth to Isaac. e ela deu à luz a And Isaac. God has said to him, E Deus disse a my ele, blessing and my covenant a minha bênção e a minha will aliança not go with your first son, não estarão com o seu primeiro filho, but will go with your second son. mas com o segundo filho. So Isaac was not rated as the second son, Isaac, ele não estava was planejado rated como o as the first segundo son. filho, mas como o primeiro. But in the family, Mas na família there was a contention havia uma that contenda, Ismael is the first son. porque Ismael era o primeiro But filho. before the Lord, it wasn't Ismael, Mas diante do it was Senhor, Isaac. para o Senhor não era Ismael, era Isaac. The covenant of the Lord settled with Isaac. Então a aliança do Senhor permaneceu But com what has happened? Mas aí o que aconteceu? Abraham Abraão and Sarah, e Sara, by their own negative idea pelas suas próprias and by ideias their negativas, own error and mistake, pelos seus próprios erros they e end up falhas, causing commotion. eles acabaram And causando confusion. um problema e uma confusão. And long run, what happened? E aí o que aconteceu? Ismael grew up, Ismael cresceu, Isaac grew up. Isaac cresceu, Ismael was thrown out. e Ismael foi mandado embora. God said to Abraham, send him away. Deus disse a Abraão, mande-o embora. Ismael was sent away E Ismael foi mandado embora. with a loaf of bread Com um pedaço de pão, and a bottle of water. e um cântaro de All água. this I'm telling you, I'm giving the E scriptures tudo que eu estou te contando está. so that you read them when you get back home. Quando você chegar em casa, você Write pode it ler essa down now. passagem. Genesis chapter 17, Isso está em Gênesis capítulo 17, verse 21. verso 21. Genesis chapter 17, Gênesis verse 17, 23. verso 23. Genesis chapter 17, Mesmo capítulo, verse Gênesis 17, 25. versículo 25. Genesis chapter 21, E agora Gênesis 21, verses 4 to 17. Gênesis 21, And capítulo... Genesis chapter 16. Jesus. Genesis chapter 16, Gênesis 21, do versículo verse 4 ao 15 to 17. 16. E Gênesis capítulo 16, versículos 15 e 16. All the scriptures Toda a have the escritura stories. tem essa história. So what happened eventually? E aí o que aconteceu eventualmente? When Agar and Ismael were sent out, Quando Agar e Ismael foram mandados embora, Abraham gave them one loaf of bread and a Abraham. bottle of water Abraão nos deu apenas um pão e uma garrafa de água. as the inheritance of Ismael. E essa foi a herança de Ismael. Every other thing that Abraham had, Tudo o que Abraão tinha, thousands of cattle, milhares de and the heavenly cabeças de covenant gado, of God on his life, e a aliança all do Senhor were sobre a vida given dele, to Isaac. tudo foi dado a Isaac. Now, Agora, that became an issue. e isso se tornou um problema. Do you know the same error Você sabe que o that mesmo erro Abraham committed que Abraão cometeu, and the negligence of his first son happened to Isaac? e a negligência diante do seu The primeiro same filho em mistake relação was a Isaac, repeated in the life of Isaac. o mesmo erro foi repetido na vida de Tonight, Isaac. every mistake that happened to your father, your mother, Essa noite, and is about happening to you, you will say no to it. It will be cancelled. todo
pais cometeram, que tem trazendo peso sobre a sua vida, serão cancelados nessa noite. Em nome de Jesus. The same mistake that Abraham did, O mesmo erro que Abraão cometeu, Isaac did the same thing. Isaac cometeu. And in Romans E em Romanos, chapter 9, Romanos 9, verse 13. Romans chapter 9. Romans chapter 9, verse 13. Romanos 9, versículo 13. Genesis 27, 32. Gênesis 27, versículo 32. Genesis 27, 38. Gênesis 27, versículo 38. Isaac grew up Isaac cresceu. and he said, now I'm about to die. E ele disse, agora eu estou I prestes want a to morrer. bless my 2 children, Eu quero abençoar os meus 2 filhos, Jacob and Esau. Jacó e Esaú. Abraham gave back to 2 children, Abraão teve 2 filhos, Ismail and Isaac. Ismael e Isaac. Isaac gave back to 2 children, Isaac também teve 2 filhos, Esau and Jacob. Esaú e Jacó. In the days of Abraham, Ismail was the first son, Para Abraão, Ismael foi o primeiro filho, but he was denying the first mas son. ele foi negado a sua primogenitura. The inheritance of the first son A herança do primeiro filho, was not given to Ismail. a herança do primogênito não foi Covenant para of Ismael. God that's supposed to go for the first son. A aliança do Senhor que Was era not para given o to primeiro Ismael. filho não foi dada a Ismael. So when Isaac gave back also, Então, quando he also gave back Isaac to 2 teve seus children. filhos, Isaac also gave back to 2 children. quando Isaac teve seus filhos, ele também Esau was the first son. Esaú foi o primeiro filho Jacob was the second son. e Jacó o segundo. As Ismail was denied his right as the first son, Esau also was denied Como his right para, as the first son. como para Ismael, os seus direitos de primogênito foram negados para Esaú. The Aconteceu blessing that's supposed to go to Esau as the first son came to Jacob. a bênção que era para ter ido para Esaú como primeiro Just like the filho. blessing that's supposed to go to Ismail came to Isaac. Da mesma forma que a bênção que era para ter ido para Ismael. In Isaac also, the blessing that's supposed to go to his first son, which was Esau, came to Jacob. E a bênção de Isaac, que era para ter ido para Esaú, foi Ismail para Jacó. went in the wilderness. Ismael foi para. Ele chorou no deserto. When the water and the bread finished, Quando a água e o pão. and there's nothing to eat, nothing to drink again. E já não tinha mais nada para comer. Nada Ismail was crying. Ismael estava chorando. Agar and the mother were both crying. E Agar também estava prestes a chorar. Until the angel opened their eyes to see a well in the wilderness. Mas o anjo abriu os olhos para que ela visse um poço no meio do deserto. The same thing. E a mesma coisa. Esau came back Esaú voltou. after he brought the furnace to his father. After he brought the furnace. E ele trouxe comida para o seu pai. And the father said to him, E o pai disse a ele: your brother has just left now. O seu irmão acabou de sair. And all the blessings that I have, E todas as bênçãos que I eu have tinha, given it to him. eu dei a ele. He just left now. E ele acabou de sair. And the way Ismail went, E da mesma forma the que same Ismael chorou, way Esau went. Esaú chorou. The first son of Abraham wept. O primeiro filho de The second Abraão, son, the first son of Isaac wept. o primeiro filho de Isaac também I chorou. pray for you today. What makes your father to cry will not make you to cry. Eu vou orar por você para que aquilo que fez o seu pai chorar não vai te fazer chorar. What makes your mother to cry bitterly will not make you to cry in Jesus' name. Aquilo que faz a sua mãe chorar amargamente não fará você chorar em nome Are de you Jesus. looking at negative pattern now? Nós estamos olhando That para began to coisas flow in the negativas family. que fluem na família. And what happened again? God now said, Esau I hate, Jacob I love. E Deus diz: Esaú eu rejeito, mas Jacó eu amo. Just like God said to Abraham, Da mesma forma que Deus disse: I don't know Abraão, Ismail. eu não conheço Ismael, Only Isaac I know. somente Isaac eu conheço. Can you see pattern? Você consegue ver esse Negative padrão?
pattern running the family. Você consegue ver o padrão negativo Ok. correndo pela família? They both grew and then everybody disappeared. Os dois cresceram e Esau went his own. Jacob went on his own. os dois cresceram, cada um foi pro seu lado. Jacob also now grew up. Jacó Married. também cresceu. Jacob also married. Jacó se casou He did not give back to 2 children now. e ele, dessa vez ele não deu à luz, He ele gave não back teve dois to filhos. 12 sons and 1 daughter. Ele teve 12 filhos e uma filha. That was Jacob from you. Now, E esse Jacó. Jacob gave back to 12 sons and 1 daughter. Now, the fourth son of Jacob O primeiro filho de Jacó was Reuben. foi Rúben. Reuben also was rejected. E Rúben também foi rejeitado. As Ishmael was rejected, Da first son. forma que Ismael foi rejeitado, Esau was rejected. Esaú foi rejeitado The same family. na mesma família. Now, the third generation, which was Joseph, also, Jacob, his own first son Reuben, also was rejected. A terceira geração da mesma família, o primogênito também foi rejeitado. The last day when Jacob was to share inheritance in wealth to his children, he called all of them. No último dia de Jacó, que ele juntou seus filhos para dar a bênção a eles, In Genesis chapter 49, Gênesis capítulo he said, all my children come, all the 12 sons and the 1 daughter, he gathered them together. E todos os filhos dele se He reuniram. wanted to give them the battle words. E ele queria dar a sua bênção a eles. And he began to tell them. E ele começou a dizer. And he picked his first son. E ele pegou o seu primeiro filho. He acknowledged the first son as the source of his strength. E ele reconheceu o primogênito como But he told him, Reuben, da sua esforço. you are the excellency of dignity. Mas ele disse, Rubem, você tem, You are my strength. você é a minha força But e o you meu will vigor. never be stable. Mas você é muito teimoso. You will be unstable like water. Ah, você será? Nunca vai ser stable. Will not be Você stable. nunca... Instável, vai ficar instável. Ele vai ser, stable, ok. Ele vai ser, mas você vai ser instável. And that was the hand of Reuben. E essa foi a herança de He Rubem. blessed other children. Now, E ele abençoou os outros filhos. the first son of their grandfather, Abraham, O primeiro filho de seu avô, had a Abraão, problem in the family. teve problema na família. The firstborn of the second son, which is the second generation, Isaac, the first son, had a problem. E o primeiro filho de Isaac, segunda geração, Jacob, teve problema. the third generation, Jacó, terceira geração, his first son, had a problem. o primeiro filho também teve problema. Now, let's go to Joseph now. Agora vamos até Joseph, the José. fourth generation José, a quarta in the geração family of Abraham. da família de Abraão. Joseph is the fourth generation. José foi a quarta geração. What happened? E o que He aconteceu? gave birth to 2 children. Ele também teve 2 filhos. Manasseh was the first son. Manassés foi o primeiro filho. Ephraim was the second son. Efraim foi o segundo filho. When Jacob was about to die, Quando Jacó estava prestes a morrer, Joseph took the 2 children. José pegou seus 2 filhos. Let me do this for us so that I can understand. Can I have 2 sons here? Ele 2 men to come. está pedindo por 2 homens, para que 2 homens venham até aqui. 2 men. My brother, come. Where's Look at this. Olhe para eles. Okay, maybe we'll do this way so that I can understand better. Can we have Father Abraham in the house? Daddy Abraham. Come. Ele quer que você seja Abraão. This is Daddy Abraham. Stay here. Abraão, fique aí. This is the Abraham. Esse é Now, Abraão. can we have Daddy Isaac in the house? Precisamos de um Isaac. Come. This is Isaac. Esse é Isaac. You stay here. Pode ficar aí. Isaac, can we have Daddy Jacob in the house? Um Jacó agora. Jacob. Jacob. Now, Joseph, José. you come here. José. Now, this is the grandfather. Esse é o avô. He gave back to this one. Que deu. This one gave back to this one. This one gave back to this one. So Teve esse filho. he has 2 sons. Ele tem 2
first son was thrown away. O primeiro filho foi mandado embora. His blessing letters was not given to the first son, Yes. to the second son. E as suas bênçãos não foram dadas ao primeiro This is his filho. own son. He also gave back to 2 children. I mean, the first son thrown away. Esse aqui recebeu as bênçãos, The mas second seus children, the filhos, second son was o primeiro blessed. filho também não foi abençoado. This is the third son. He also gave back to 2 children. The first son also thrown away. Terceira The geração. second one was not blessed. O primeiro filho também não foi This is abençoado. the first son. I mean, Joseph is not the first son anyway. The first son is Reuben, but Joseph is second to the last child of Jacob. José também não foi o primeiro. This is the second son, Esse é Efraim, Ephraim. o segundo filho. See, I mean, the senior will always serve the junior. Então o que aconteceu na família de Abraão? The junior will always be blessed than the O senior. sênior. The junior will always make it in life than the senior. Wait for her to. Okay. No, sorry. Sorry. Very quiet. Okay, good. I said, the junior will always be blessed, while the senior will always go down. O segundo filho sempre será abençoado, enquanto o primeiro ficará de lado. Because of the negative pattern Por causa do padrão negativo that been created in the family. que foi criado na família. What is the negative pattern that runs in your own family? Qual é o padrão negativo que corre pela sua família? I'm just using this as an example. Isso foi só um exemplo. And time will not permit to show us details of what really happened. Eu só queria mostrar para vocês os detalhes. Because I want to do believe que that aconteceu. you understand what was going on or what's being called negative pattern now. Para vocês entenderem como que funciona o padrão negativo. Let me show us another pattern. Go back to your seat. Podem se sentar. Vou mostrar a vocês mais um padrão. Disse a eles, To Jacó, run away. para fugir. To go and make, to be a cheater. Labão Laban was not to be a cheater. Labão não deveria ser um trapaceiro. Laban was not to be a manipulator. Ele não deveria ser um manipulador. And now look at Rachel, E agora olhe para Raquel, one of his daughter, uma de suas filhas, the daughter of Laban, a filha de Labão, was the mother of Jacob and Esau. que foi a mãe de Esaú e Jacó. The trait of his father A traição do seu pai was found in Rachel, the daughter. estava sobre foi encontrada na sua filha The Raquel. cheating nature that was found in his father A natureza traiçoeira was foi equally encontrada no seu found pai, in the daughter, Rachel. também foi encontrada na And it was sua Rachel who told Jacob, E foi Raquel que disse a I Jacó, heard your father say to Esau, eu disse para o seu pai he will bless falar, him. eu ouvi o seu pai falar que ele iria So, abençoar Esaú. quickly go now and do what your father wanted Então vá você e faça o que o seu pai queria, before Esau come. antes que Esaú venha. Take one of the small lamb at home, Pegue um dos cordeiros em casa, kill it, mate-o and prepare the fellowship for your father e prepare um jantar before your senior brother will come, antes que o seu irmão mais velho so chegue, that you can take his blessings. de modo que você tome as bênçãos dele. Jacob said, Jacó disse para ela, if my father got to know about this plan, se o meu pai descobrir esse plano, it will cost me. isso vai me custar. Rachel said, don't worry, Não se Raquel let that disse first come upon her. que essa maldição venha sobre a minha vida. Say, don't worry, Ela just disse, go. não se preocupe, apenas vá, Just like apenas faça. what his father used to. Da mesma forma como o seu pai fazia. When he got married, Quando eles se the casaram, same traits showed up. o mesmo traço apareceu. He inherited that from his father. Ela herdou isso do And seu that pai. became an issue that's trouble and scatter a family. E isso se tornou um problema que Esau, perturbou e dispersou. Esau the first son, Esaú, o primeiro filho, hated his mother odiava sua mãe. because of the negative trait Por causa do traço negativo that Rachel developed to her children and to the family. que Raquel desenvolveu na sua Tonight, família e passou para os seus filhos. You will send packing. Essa noite você será, You will erase by the blood of Jesus essa noite every será apagado contrary da sua pattern vida todo o that
disorganizing, troubling your life. Que tem atrapalhado, que tem dispersado a sua vida. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Before we begin to pray, Antes que a gente comece a orar, let me quickly open our eyes to that one. I said, before we begin to pray. eu quero abrir, antes que a gente ore, eu quero abrir os seus olhos para mais um exemplo. Lord, receive more grace in Jesus' name. Amém. Let me show us one more Mais um exemplo. negative pattern. Mais um exemplo de um padrão negativo. Judah Judá. was the grandfather of David. Judá foi o avô de Davi. Great grandfather, just like Abraham was the grandfather to Joseph. Foi o bisavô de Davi. Da mesma forma que Abraão foi o bisavô de José. Judah committed adultery Judá cometeu adultério with an harlot. com With an harlot. uma prostituta. You know, he committed adultery with a prostitute. Ele cometeu adultério com uma prostituta. And the prostitute said, okay, since you don't have what to pay me, I will collect your stuff. E a prostituta disse: como você não tem como que pagar, eu vou pegar alguns dos seus bens. I will collect your secrets. Eu vou pegar o seu anel de sinete. He said, and then Judah releases those things to their adults. E Judá deu isso a ela. He gave his staffs. Ele deu Rock. o seu cajado e o seu anel de sinete. He gave it his signets. His, Deu a what do you call it? assinatura. He said, Seu anel. he gave it to the adults. E deu a ela. So when they come to know that the adult got pregnant E então a prostituta engravidou. and they want to execute her, E eles queriam executá-la. he told them, E ele they disse, brought the adult to Judah. eles levaram a prostituta da Judá para julgá-la. Why Judah was committing adultery with that adult? He doesn't know that that is the adult. Because the adult disguised, Judah also disguised. Quando Judá cometeu o adultério, ele não sabia que ele estava fazendo isso com uma prostituta, porque os dois estavam disfarçados. Eventually it was discovered Uma hora isso foi that Judah was descoberto. the one that pregnated the adult. E uma hora foi descoberto que ele tinha engravidado essa prostituta. And he said openly E aí é dito a ele that the adult was more righteous than him. que a prostituta ela era mais justa do que ele. And that was the end of that story. E esse foi o fim dessa história. But what Judah did, Mas o que Judá fez, the devil have taken advantage. o inimigo tirou vantagem. And it has established that single heart in the family. E ele estabeleceu esse padrão na família. And David, E Davi, one of the prominent member of that lineage, e Davi sendo um grande David. membro dessa linhagem. whom God anointed twice. Davi, que foi ungido pelo Senhor 2 vezes. David, who was the eyes of the Lord. Davi, que era os olhos do Senhor. David, a man after God's own heart. Davi era um homem segundo o coração de Deus. A man that ought to live without a stain. Um homem que deveria ter sido, Viver sem que deveria viver Sem mancha. sem manchas. But he cannot do anything. Because a wrong pattern has been raised against him. Mas como um padrão foi estabelecido lá no passado, assim aconteceu By his great grandfather. pelo seu bisavô. And David committed the same adultery. E Davi cometeu o mesmo adultério. He slept with Bathsheba. E ele cometeu com He slept with Bathsheba. Baceba. Batseba. He couldn't resist it Ele não conseguiu resistir, because it's already a star, a pattern. porque já tinha sido estabelecido, manchado, marcado It's esse already padrão. flowing in the lineage of Já the family. estava fluindo nessa linhagem
imagem do seu pai. But tonight, Mas essa noite, we are a better generation. nós somos uma geração melhor. What they don't have access to O que aconteceu com os nossos... is already made available for us. O que eles não tinham acesso, nós temos. O que os nossos ancestrais não tiveram acesso. They don't have access Eles não tinham acesso. to the overflow of the Holy Eles Spirit. não tiveram acesso ao transbordar do Espírito Santo. They don't have access Eles não tinham acesso to the precious blood of Jesus. ao precioso sangue de Jesus. And that is why the pattern, the negative pattern, was so strong and became a stronghold of their lives. E foi por isso que esse padrão ele se tornou tão forte sobre a vida So deles. they were all defeated by the negative pattern that was created by mistake. Todos eles foram derrotados por esse padrão que foi criado por conta de um erro. But thank God those of us here tonight, Mas ainda bem que o we will Senhor not be está defeated by the conosco. negative E patterns. Ele vai derrotar esses padrões Why? negativos. We have overflowing Porque nós temos o Spirit of transbordar the Lord. do Espírito de Deus. Why? We have the blood of Porque Jesus nós temos o sangue de Jesus to fight for us. para lutar por nós. The word of God told us every handwriting, every pattern that is contrary to us has been blotted out E by the blood como, of e Jesus. como Deus disse, toda transgressão foi lançada fora através do sangue de Jesus. And now look at what happened now. E veja o que aconteceu. David slept with only one woman, Davi dormiu com apenas uma mulher, Bathsheba. Batseba. His son Solomon slept with how many women? E o seu filho Salomão dormiu com quantas mulheres ele tinha? Who knows? How many? Alguém sabe? Quantas? 1000. How many women Solomon slept with? Quantas mulheres ele dormiu? Com quantas mulheres? Mil. Look at me. 1000. Can you imagine? The grandfather slept with only one woman. Seu avô dormiu com uma mulher apenas. His own father slept with another woman. E o seu pai, Grandson slept with how many? e o neto com quantas? 1000. What are we saying here tonight? O que nós estamos dizendo aqui nessa The error you are committing now, O erro que você está cometendo agora. the devil will capitalize on it. O inimigo vai tirar vantagem He will disso. magnify it over your children. E ele vai trazer isso sobre a vida dos seus He will filhos. expand it 1,000-fold over your E grandchildren. ele vai aumentar 1000 vezes sobre os seus Two netos. things we are going to do tonight. Duas we are coisas going to você do vai tonight. fazer essa noite. Number one, A primeira, you will repent of every wrong pattern you are creating now. a primeira coisa que você vai fazer é se arrepender de todo o padrão errado que You você must está repent of criando. it. Você precisa se That's the arrepender first disso. thing. Essa é a primeira coisa. What are the negative things you are doing now? Que padrões negativos você tem criado Not agora? known to anybody but personal to you. Que não foi conhecido pelos outros, O que não foi conhecido pelos outros, aí você sabe. mas que você sabe o que The você está devil fazendo. is taking advantage of that O inimigo está tirando vantagem disso. to ruin the future. Para trazer isso sobre o seu futuro. So for that not to happen, Então, para que isso não aconteça it sobre a must sua be handled here geração, tonight. nós entregaremos nessa noite. The Bible told us- Hoje. A Bíblia nos diz The righteous man que o homem justo, leaves inheritance ele tem herança. for children. E ele deixa a herança para os seus filhos, So- para a sua geração. What inheritance are you leaving behind? E qual herança você tem deixado? Of evil pattern De padrões negativos or of good pattern? ou de padrões positivos? Inheritance Herança, of destruction herança de or of destruição safety? ou de salvação. So we are going to repent of that. Então nós vamos nos And arrepender. then number two, E a segunda coisa que we are nós going vamos to fazer, deal with every negative pattern nós vamos lidar com esses that padrões is already flowing to us que vieram até nós and they are manifesting fully now. e que têm se And they manifestado are warming up to flow into the future. para que eles não continuem fluindo para We are o going to futuro. say no to them. Nós vamos dizer não a eles. I'm going to be the beginning of a new generation. E será o começo de uma nova geração. I'm going to be the beginning of a new flow E será o começo de um novo fluir. in the name of Em Jesus. nome de Jesus. And we are going to jubilate. Nós vamos, Because after tonight, nós vamos celebrar. after tonight, Essa noite, you are beginning a new life. você está começando uma nova vida. Glória a Deus.
The devil that has vowed to ruin your generation will be ashamed and they will run away. Porque o inimigo que tem tentado destruir a sua geração, ele será In the name envergonhado. of Jesus. Em nome de Shall we Jesus. rise now Vocês podem se colocar de pé agora. on our feet? Number one. Give thanks to God for the operation of God tonight in your life. Número 1, se arrependa diante do Senhor nessa noite. Thank you, Lord, for what you are doing in my Obrigado, life Senhor, tonight. que o Senhor está fazendo nas nossas vidas nessa Thank you, noite. Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus, Obrigado, Jesus. for what you are doing in my life tonight. O que o Senhor está fazendo Thank you, na minha vida Jesus. nessa noite. Obrigado. For what you are doing in my life tonight. O que o Senhor está fazendo. Thank you, Jesus, Obrigado. for what you are doing in our life tonight. O que o Senhor está fazendo na nossa vida nessa noite. Thank you, Jesus, Obrigado, Jesus. for what you are doing in our life tonight. Pelo que o Senhor está fazendo na nossa vida nessa noite. Number two, Segunda coisa, lift up your two hands to heaven. estende suas duas mãos aos céus Confess all negative pattern that you are creating now. e confesse todos os padrões negativos que você tem. Hear me, church. Ouça minha igreja. If you are smoking cigarettes now, Se você está fumando cigarro agora, guess what? Your child, your son, your grandchildren will not smoke cigarettes. adivinhe, os seus filhos, os seus netos, eles não vão fumar somente cigarro. They will smoke drug. Eles vão usar drogas. They will smoke wee-wee. Eles usarão Because maconha. they will do better than you. Eles irão além de você. If you are having a concubine Se você tem uma amante, and you are committing adultery, você está cometendo adultério. guess what? Adivinhe só. If you have only one concubine, Se você tem apenas your uma, son, your daughter, os seus we have filhos 10. terão 10. Your grandchild, Os we seus have plenty. netos terão ainda mais. It must be cancelled now. Precisa So ser thank God, Lord, I'm cancelado. sorry. Então diga ao Senhor que você peça perdão ao Senhor. Poverty is not God's pattern for your life. Pobreza não é o padrão de Deus para sua vida. If you are not poverty now Se você tem que and you don't deal with it, e você não lida com isso agora, it will attack your generation. isso afetará a sua So geração. can we just say, Lord, I'm sorry Então diga ao Senhor, for every negative pattern Senhor, eu me arrependo de todo that padrão I've negativo, created already. de todo padrão negativo que eu já criei. Are we praying that very well? Lord, I'm sorry Sobre isso, for every negative pattern Senhor, me perdoe por todo padrão that negativo I have created. que eu criei. Lord, forgive me. Deus, me perdoe. Senhor, me perdoe. Forgive me. Me perdoe. Let the blood of Jesus E o sangue de Jesus wash away lave every contrary pattern, todo padrão contrário, negative pattern, todo padrão evil contrário, pattern todo padrão maligno that already existed against me. que tem Lord, I'm sorry. sobre a minha vida. Senhor, Let me them perdoe. be no more. Que isso não aconteça mais. Let the precious blood of E o Jesus sangue precioso Recebi perdão pelos meus pecados. and the mercies of the Lord e as bênçãos do E Senhor as bênçãos do Senhor has destroyed them tonight. destruiu esses padrões nessa destruiu noite. esses padrões nessa noite. I will not promote that negative pattern again. E nós não vamos perpetuar esses padrões. Nós não vamos perpetuar esses padrões. Let it die in my life. Que eles morram na minha vida. Eles morram na minha vida. Let it exist no more in my life. Que eles não Your chest. coloquem a mão no seu coração. I will pray with you. Eu vou orar com você. And Nós we can feel your presence in the house, nós Lord. podemos sentir a sua presença. They have confessed their sins. Eles confessaram os seus pecados. Let those contrary negative pattern that is sinful in nature, let it be rooted out in Jesus' Que name. esses padrões negativos sejam arrancados fora em nome de Jesus. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Your sins are forgiven. Seus pecados foram perdoados. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Glória a Deus. Amen. Amém. Amen. Amém. Let me just give us a few things. Vou só dar a vocês mais algumas coisas. Because tonight is a deliverance night. Porque hoje é uma noite de libertação. When you hear me say in Jesus' name, Quando você me ouvir dizer em nome de Jesus, don't wait for the interpreter.
Não espere por mim. Say amen. Assim que ele falar em Jesus' name, É você, amen. vocês já respondam amém. Say louder. Amém. Falem amém. Say deeply. Amen. Amém. Say it again. Amen. Whenever I pray and you say amen, Quando ele orar, that yoke amém. is broken. E tudo será quebrado. Are you hearing me now? Entendidos? worry. Não se preocupe. When next I will speak Portuguese. Na próxima, ele vai falar português. Amém. When you lift your hands. Amém. Are you getting me now? Estão entendendo? I will give the prayer point. Ele vai dar os pontos de oração. You will pray it very well. E você vai orar com fervor. And you will hear me say, in Jesus' name. Quando ele disser You say, em nome de Jesus, vocês dizem amém. Number one prayer point. Primeiro Lift up ponto de your hands to oração. them. Say, lift up your hands. Levante suas mãos aos céus. Every evil pattern, Todo padrão maligno, Todo padrão. I destroy your dreams. eu destruo os seus apegos, as suas correntes Over my life. sobre a minha vida. You evil pattern Todo padrão maligno Todo padrão maligno. established against me. estabelecido contra a minha vida, I destroy your dream eu destruo as suas correntes over my life sobre a minha vida and my e a family. minha família. Pray it in Jesus' name. Ore por isso, amém. Pray it. Ore sobre isso agora. Amém. Pai, Evil em nome pattern. de Jesus. Todo padrão maligno, não repita Todo isso. padrão I destroy your dream estabelecido, Senhor. over me, Todo padrão over my family. seja destruído agora sobre a minha vida. sobre I a minha destroy your dream. família. Eu destruo esses correntes. You will not hold me again. Eu destruo essas cadeias. Your dreams over me are destroyed. Todas essas correntes serão quebradas agora. You evil patterns. Todo padrão Pai querido, não Your dream over this life are todo destroyed. padrão maligno, correntes sobre Senhor. essas Thank you, Jesus. agora. Obrigado, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Go. In Jesus' name we pray. Amen. Number two, lift up your hands. Segundo, levante as suas mãos. Evil pattern. Todo padrão maligno, Todo padrão maligno. You are erased você está apagado, and cancelled cancelado. by the blood of Jesus. Sangue de Jesus. In my life, Minha vida. in my family, in my business, by the blood of Jesus. Sangue de Jesus. Evil patterns, Todo padrão maligno. you are erased and cancelled. Go ahead and declare that. Declare isso, ore sobre isso. Todo padrão seja cancelado. Evil patterns Todo padrão maligno. in my life, Todo padrão maligno na minha vida. in my family, Minha família. evil patterns Padrões malignos. already settled and registered Todos os padrões malignos. by the blood of Jesus. Declare sobre a sua vida. Repreenda todo maligno. All appointed demons, Todo demônio. Todo all appointed demons ação maligna. to carry out evil pattern Lance-os embora. in my life, in my children, Todo padrão in my sons, in my daughters, in my grandchildren, in my great grandchildren, to the 10th generation. You such devil, I bind you, I send you back to hell. Now, lose your hold over us here in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. You devil appointed against anyone here to fulfill and to establish para preencher, para cumprir, Contrary para patterns. estabelecer padrões contrários. to any life here. When we are praying, don't stand alone. Just Senhor. Ah, Senhor, todo as you hear the interpreter saying it, say it louder. Conforme eu for falando, fale mais alto. Don't let your voice be small like my own voice. Let your voice be strong. Que a sua voz não seja suave como a minha, seja mais forte.
autoridade sobre a minha vida. Pai querido, em nome de Jesus. In Jesus' name we pray. The voice of the interpreter is small. A minha voz é pequena. Let your voice be stronger than our Que own. a sua voz seja mais forte que a minha. Shall you hear? Lift up your right hand. Levante a sua mão direita. You devil, children must rise above you. Seus filhos precisam ir além de você. Pray now. Ore agora. Fight the battle now. Lute essa batalha agora. You devil, Você é inimigo. say it. Diga, repita. You Você é devil, inimigo. Você é inimigo. you devil, Você é inimigo. by the blood of Jesus, Sangue de Jesus. I stop you now. Eu te paro agora. You devil, Você é diabo. I stop you. Eu te paro agora. I stop you. Para agora. I stop you. You devil, I stop you. You will not go to my soul. You devil, I stop you. You will not go to my daughters. You devil, I stop you. By fire of the Holy Ghost, you will not proceed. You will not advance into the life of my children. I stop you. Go ahead. For my life be established. Let your pattern for my sons and daughters be established. Let the pattern you have in store be established unto me and to my children. In the name of Jesus. Rapakute yekeliva soto he. Rekaboliva soto he. Nikaka robo soto he. Rapakato kiliva. Yakabulika robo sente he. Come on, pray in the Holy Ghost. 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 Every contrary evil pattern, you are cancelled. Amen. Two more prayer points. Mais 2 pontos de oração. And then we pray for them today. Eu vou orar por todos vocês. Abraham made the mistakes. Abraão cometeu erros. And the mistake affected God's plan and purpose. E os erros dele afetou toda a sua geração e o plano do Senhor para a vida dele. Even till today, the mistake of Abraham is still affecting us till today. Os erros de Abraão estão afetando a nossa vida até hoje. Ismael is the father of the other religion. Ismael é o pai de outra religião. If Ismael had not been born, Se Ismael não tivesse nascido, we would have only one religion, which is Christianity. nós teríamos apenas uma religião, que é o cristianismo. But Ismael also grew. Mas Ismael cresceu. And look at what the other religions are doing to Christianity today. E olha o que as outras religiões têm feito ao cristianismo hoje em In dia. my own country, No meu próprio país, the other religions are killing Christians. as outras religiões estão matando cristãos. Maybe you heard about genocide in Nigeria. Você deve ter ouvido sobre o genocídio na Nigéria. Problem that our father Abraham caused O problema que o nosso pai Abraão causou is still on ground today. ainda está acontecendo hoje em dia. You will not give your children problem to solve. Você não vai dar aos seus filhos um problema para eles resolverem. You won't create problem for your children. Você não vai criar problemas para os filhos dos seus filhos. Laban created problem for Rachel. Labão criou um problema para Raquel. Judah created problem for Solomon, for David. Judá criou um problema para Davi e Salomão. I pray for you. Eu oro por você. You will not leave problem behind for your children. Você não vai deixar problemas para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Lift up your two hands. Estenda suas duas mãos. Say, oh God, my Father, E diga assim, Deus, meu Pai, give me wisdom, me dê sabedoria, give me knowledge conhecimento to live my life para viver uma vida. so that I won't give problem for my children. De modo que eu não dê problema para os Give me wisdom to live my life. Me dê sabedoria, Give me knowledge to live my life. conhecimento para viver a minha vida. Let the fear of the Lord be in me, Que o temor ao Senhor esteja so I will not create problem para que eu não crie problemas for my son, for my para daughters, os meus filhos e filhas. for the future ahead of me. Para o Pray futuro. for wisdom of God. Pray for the
fear of God to come upon you. Peça para que o temor do Pray Senhor for the venha knowledge of God to rest o upon you. conhecimento e a sabedoria do Senhor venha sobre você. Pray. Olhe. In Jesus' name we pray. Amen. The last one. O último. And after this last one, E depois desse, myself, Daddy, and Mommy will come here. os bispos We virão anoint, aqui. we will anoint you with oil. Nós vamos ungir vocês. And we are going to break every continuity of evil patterns. E nós vamos quebrar toda a continuidade de padrão maligno sobre a sua vida. And we are going to declare you E nós vamos declarar the você beginning of a new flow. o começo de um novo fluido. The beginning of a new generation. O começo de uma nova geração. In the next 10 years, 20 years, Nos últimos 10, 20 anos, you will see your family and then you will rejoice. você vai ver a sua família. Everyone that you are celebrating today, you will not see them again. Seus relacionamentos hoje, você não vai ver mais. If you are the firstborn here today, Se você é o primogênito aqui nessa noite, we will set you free. você How many of us será- are firstborn here? Firstborn, Quantos aqui são o primeiro filho, o primogênito? Amém. you will deliver here today. Você será curado, você You will será. step into your inheritance. Você tomará posse da sua. What you have been suffering, you will suffer it again. Aquilo que você tem sofrido, você não vai sofrer mais. The last prayer point. O último ponto de oração. This one we pray it very well. E nós If precisamos you orar com cannot fogo. pray, you cannot win the devil. Se você não consegue orar, você não consegue vencer o inimigo. You must pray with fire. Você precisa orar com fogo. Amém. Ah, that's how we pray in Nigeria. É assim que nós oramos na We Nigéria. don't pray like this. A gente não ora desse jeito. We pray with might. Nós oramos com força. So pray. Então ore. Say with me. Diga comigo. You spirit of error. Você é espírito de erro. Espírito de Deus. You know, the spirit of error that came on Abraham.